E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Claudinei aqui para mais uma aula. E nessa semana nós vamos fazer uma aula alternativa por causa do feriado do dia 7 de setembro. Na verdade, por causa do significado histórico do dia 7 de setembro, a nossa independência, a independência do Brasil. Muita coisa se sabe, muita coisa nós vamos poder ignorar aqui, porque são lugar comum, todo mundo sabe, e também são muito mais temas do professor de História. A nós aqui interessa uma reflexão da parte da filosofia e uma atividade que eu quero que vocês façam, uma atividade que demanda um pouco mais de criatividade de vocês e por isso não vou acrescentar conteúdos nessa semana, mas nessa semana nós vamos nos dedicar exclusivamente a essa atividade. Ela não vai ser extensa, não mais extensa do que as outras, mas como ela demanda criatividade, eu vou poupar você de conteúdo para te dar um pouco de tempo, tá bem? Lembrando, nós já temos duas atividades lá no plural, atividades de filosofia, né? A atividade é explicada no vídeo e lá no plural, propositalmente, não se coloca a explicação da atividade. O objetivo, como já falei para vocês, vale lembrar, é estimulá-los a assistir a aula para entender bem a atividade. E a atividade dessa semana, sem aula, é praticamente impossível de você fazer. Então, por favor, assista às nossas aulas, né? Manda no grupo da tua turma um aviso. Olha, pessoal, tá todo mundo vendo que tem atividade de filosofia lá no plural? Faz esse favor. Pois bem, a independência do Brasil tem lá a sua história, né? Com a transferência da corte para o Brasil, por causa das invasões de Napoleão, né? Lá no começo do século XIX, a corte veio para o Brasil. Essa chegada, essa transferência da corte para o Brasil deu ali uns 15, 20 anos de transformações na nossa região. Foi colocada uma estrutura para que a corte pudesse viver, né? E algumas coisas aconteceram. Passou a haver uma liberação dos portos, né? Os portos brasileiros só podiam receber navios portugueses e agora, de repente, com a corte no Brasil, a coisa começa a mudar. Há uma visão mais liberal de mercado. Os portos brasileiros podem receber navios de outros lugares. E isso começa a mudar um pouco a visão do significado econômico do Brasil. O Brasil passa a ser interessante. Acontecem outras coisas também, culturalmente e tudo mais, né? Com a presença dessa elite, da nobreza aqui no Brasil, né? Há uma demanda pelo consumo de certas mercadorias. Então, há um significado que se desenvolve na cultura, na música, na arte, na moda, no comércio de tecidos. O tipo de produto que o Brasil passa a demandar fica mais sofisticado. Então, muita coisa aconteceu nesse tempo, entre a vinda da corte para cá e 1822, até o dia do Grito do Ipiranga. Mas o que todo mundo sabe desde o jardim da infância, desde os primeiros anos de escola, é que teria Dom Pedro, né, depois Dom Pedro I, né, coroado acho que 1º de dezembro, se não me engano, do mesmo ano, de 22, Dom Pedro teria recebido a notícia e gritou lá às margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Eu quero parar por aqui a visão ou a revisão histórica do que nós estamos fazendo. Agora me interessa ignorar completamente isso para aproveitar esse momento da independência do Brasil. Nós estamos nos aproximando das festividades para fazer algumas reflexões filosóficas, para fazer assim, pensamentos livres a partir desse cenário histórico. Então, vou fazer algumas perguntas e vou conversar com vocês sobre essas perguntas e a sua tarefa nessa semana vai ser a partir disso, dessas perguntas que nós vamos fazendo aqui. Primeiro, ok, Dom Pedro, às margens do rio, grita, independência ou morte. Dom Pedro é um homem, né? Ele vai ser o nosso imperador e coisa e tal, vai ser Dom Pedro I, mas ele é um homem ali, posto à margem do rio, numa mula ou num cavalo, não se tem certeza, né? Provavelmente não foi um cavalo bonito, um cavalo branco assim. E ele, às margens de um rio, ele grita algo, e esse grito é muito interessante a gente pensar sobre ele, porque esse grito é uma expressão de uma vontade de realização no mundo. Ele quer que algo seja diferente do que é. Então, um grito que se dá, uma exigência, né? O grito de Dom Pedro foi uma vontade que havia.
Talvez nele também, mas muito mais uma vontade que ele percebe em alguns, né? Uma parte do povo, uma parte do Brasil. Nem todos queriam isso, né? Houve inclusive guerra da independência até 1824, se não me engano, né? Mas tudo foi vencido e o Brasil começou a sua história como império. Mas veja, essa expressão, esse grito que exige a realização de uma coisa no mundo, né? No caso de Dom Pedro, independência. Ele quer a independência do Brasil. Veja, não me interessa a questão histórica, se ele realmente queria. A questão agora é filosófica. Qual seria o teu grito? O que na tua existência, no momento, sim, no momento determinante, no momento, sim, no píncaro de algum momento de angústia e tudo mais, qual seria teu grito? Qual seria tua exigência no mundo? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? O que você gostaria que se realizasse? Qual seria o grito que nós daríamos? Normalmente, vamos gostar da ideia de exigir no mundo independência. Mas o que você realmente quer? Essa é uma primeira pergunta bastante interessante. E é uma opção para você nessa semana na atividade. Você pode lidar com ela. Qual seria o teu grito? Mas não esqueça, esse grito de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga é um grito de um homem, uma vontade do homem de realizar alguma coisa no mundo. Mas é um grito diante de um rio. Eu acho isso filosoficamente muito interessante. Porque o rio, na filosofia, sempre nos remete aos pré-socráticos que falavam sobre o devir. O problema do devir é explicado a partir do fato de que nós não conseguimos mergulhar duas vezes no mesmo rio, né? Quem fala sobre isso é Parmênides. Nós não conseguimos mergulhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas passaram, porque o leito do rio é outro, porque o homem que mergulha é outro, porque o tempo que muda aquilo é outro, né? Mas o devir, o problema de que tudo está se transformando, ele também cria uma outra situação. Qual seria o nosso grito? O problema do devir existe um fluxo não apenas do universo ao nosso redor, mas também da nossa vontade. Isso dificulta o nosso grito. O que você pediria? Qual seria a tua exigência? Qual seria o teu grito? E você teria tanta vontade disso, tanto interesse em realizar este projeto, este sonho, esta palavra. No caso dele, independência, na nossa pode ser justiça, pode ser liberdade, pode ser amor, pode ser fraternidade, pode ser um monte de coisas. Você teria tanta força nessa sua vontade de realizar que você venceria esse fluxo interno que nós temos de vontades diferentes? Hoje eu quero um abraço, amanhã eu quero solidão. Hoje eu quero justiça, amanhã eu quero vingança. Hoje eu quero amor, amanhã eu quero destruir. Então, você, naquilo que você quer, tem a força necessária para superar esse fluxo das nossas vontades? Essa é uma segunda pergunta bastante interessante. Nós temos essa força na nossa alma? Nós queremos uma coisa com tanta força que estamos dispostos a vencer o fluxo dos nossos desejos, das nossas fraquezas, das nossas covardias ou da nossa inconstância simplesmente, para fazer uma aproximação mais lá no devir, né? Uma terceira questão, que basicamente deriva dessa. O que você quer? Você quer ao ponto de lançá-lo dentro da dicotomia é isso ou a morte? Dom Pedro queria uma coisa, ele tinha uma vontade e ele estava disposto a manter essa vontade. Ele já tinha decidido ficar no Brasil em janeiro, que foi lá no dia do fico. Ele tinha essa vontade e em agosto as coisas engrossaram, em setembro ele deu o grito e em dezembro ele foi coroado imperador. A vontade dele era permanente, Ele conseguiu superar a nossa natureza que flui, que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. E ele queria ao ponto de estar disposto a sacrificar a própria vida, Independência ou morte. O que você quer? Você gostaria, mesmo que isso te custasse a própria vida? Bom, o que você quer, se for algo para você mesmo, não pode custar a vida, Ou seja, se de alguma forma o que você quer for uma coisa egoísta, jamais valerá a nossa vida. Jamais valerá a nossa vida. O que você pede que estaria disposto a trocar pela sua própria vida? Ou, em palavras simples, pelo que você morreria? Esta é também uma pergunta
Muito interessante, porque ela nos leva obrigatoriamente a pensar nesse fluxo de que eu já falei. Queremos isso ao ponto de sacrificar a nossa vida? Queremos superar o nosso egoísmo e querer uma coisa no mundo ao ponto de pôr nossa própria vida em risco? Independência ou morte? A morte é um fato, né? Mais cedo ou mais tarde, a indesejada das gentes vai chegar para todos nós. No entanto, muita gente atravessa a existência assim, sem se apegar a nada, sem fazer um projeto para si mesmo, da sua própria vida, ou um projeto para a sociedade, não se envolve nas questões, não discute, não debate, não participa. É muito comum a gente dar uma olhada nas redes sociais e por ali ver alguma notícia, daí você dá uma busca lá para conferir nos jornais em que você confia, aí você confere nesse, confere naquele para comparar, para ver como foi a apresentação da notícia e no final das contas você diz, desisto do Brasil. Desisto do Brasil. Poxa, é realmente difícil, né? É realmente difícil manter a nossa vontade de crer no Brasil, de acreditar nesse projeto. A vontade que nós temos é essa que muitas vezes se realiza, de fazer piada, porque não temos muito ânimo para manter esse mesmo espírito, né? Manter diante desse fluxo de palhaçadas políticas que a gente vê por ali, em todas as direções, né? É uma coisa descabida, né? Como dizia um professor meu, isso é um deletério. É inacreditável as coisas que vemos. E essas coisas nos desanimam, né? Elas nos desanimam. Quando eu te pergunto pelo que você morreria, existem dois riscos. Um já está mencionado. É o risco de você não querer nada, porque você percebe que a tua vida vale mais. A tua vida vale mais do que qualquer projeto. Pode pensar assim. O outro lado do cavalo, né? O outro lado de onde nós podemos cair, né? O outro extremo, é o projeto idealista de qualquer matiz, né? Um projeto idealista para essa direção ou para aquela direção, né? Não interessa a direção. Toda vez que nós queremos realizar um mundo ideal e estamos dispostos a passar por cima de pessoas, estamos dispostos a mesmo causar a morte, nós estamos caindo no outro extremo. Se por um lado podemos ser egoístas e pensar apenas em nós mesmos e, nesse caso, não fazer nada, por outro lado, podemos ignorar completamente os nossos interesses como seres humanos, não apenas com nós mesmos, mas também com os outros seres humanos que estão aí na ponta do fuzil, né? E querer realizar a ideologia. Então nós construímos um mundo melhor com base no sangue. E esse erro muita gente já cometeu. Então, não podemos ignorar que existem ideologias nos influenciando, né? A ideologia predominante hoje são basicamente duas, né? Ideologias que têm bastante força sobre nós hoje. Mas a que domina mesmo é a ideologia capitalista, né? Como ela te afeta? Como ela afeta a tua vontade? Você desconfia que a tua vontade, os teus desejos, o teu grito existencial, o teu grito de vontade, o teu grito de realização do mundo está moldado muito mais de fora, pela ideologia que nos domina, do que de dentro, pelas vontades e pela razão? Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Você ignorar completamente a ideologia que te cerca. Não interessa qual seja, né? É um perigo ignorar no período soviético comunista, é um perigo ignorar a ideologia comunista lá, no momento comunista, coisa e tal. Você está na Rússia, 1940, 1945, né? E você ignora a ideologia que domina e molda as tuas vontades. Mas é também um perigo você viver, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, 1940, 45, 50, 60, 70, e você ignorar a ideologia que está ao teu redor. É um perigo você ignorar a ideologia que está sobre nós aqui agora, né? Ainda que nós estivéssemos de acordo com o principal dessa ideologia, basicamente a noção central dela é o conceito de liberdade e de independência, né? Nós não podemos ignorar completamente. Ainda que estejamos de acordo com o seu núcleo, ignorá-la, né? Aceitar
que ela faça o seu papel sem nenhum tipo de vigilância, seria um erro. Então, como você percebe as ideologias e que te cercam e que afetam tua vontade, os teus desejos, né? Como você percebe as ideologias que determinam o teu grito? Por fim, quanto à direção do Brasil, quanto a questão brasileira realmente te importa? Quanto você realmente está envolvido nisso? Né? Quanto? Olha bem o que eu estou te perguntando. Quanto? E de que forma? Né? Mas principalmente quanto? Quanto você se importa realmente com a questão política? Quanto você se importa com a questão política? Quanto você se importa realmente com a questão social? Né? A questão social, as minorias, o pobre, né? As minorias étnicas, né? O abandonado, o órfão. E veja, quanto realmente você se importa. É muito fácil a gente achar que é problema de cada um correr atrás da sua necessidade. Mas se a gente não fizer nada, quanto isso realmente te importa, né? A questão econômica, a ética. É muito importante você perceber que elas estão conectadas, mas é também muito importante você perceber cada uma delas no seu setor. Então, muitas vezes a gente pega um desgosto pela questão política do Brasil e ignora a questão social. Elas estão conectadas, é óbvio que estão conectadas, mas elas também podem ser olhadas de uma perspectiva um pouco mais isolada. Quanto me importa a questão social? Estou participando? Sou voluntário na melhora da condição social? Tenho eu realizado a filantropia, o bem, o voluntarismo que eu posso? Né? Então, quanto a direção do Brasil, do nosso povo, da nossa sociedade, da nossa condição econômica, do nosso pobre, do nosso necessitado, das nossas minorias, realmente te afeta? Existem dois erros, dois extremos. E esses eu vou deixar com você. Pessoal, então essa semana nós vamos ter uma aula sobre a questão... Então essa semana nós vamos ter uma aula que toma esse cenário das lembranças e da memória da independência e nós vamos fazer uma atividade com base nela. Né? E eu fiz algumas perguntas. Qual seria o teu grito? Qual seria o teu desejo? E são provocações, são provocações. A filosofia faz provocações, né? A gente precisa cuidar para que um convite à filosofia não se torne um convite à ideologia. Mas nós aqui precisamos lidar com essa reflexão. Essa é a minha proposta para essa semana. E a atividade vai ser a seguinte. Tomada a aula dessa semana, encontre nessa aula o material que você precisa para uma dissertação. Um trabalho de umas 15 linhas apenas, tá tranquilo? É um material pequeno. Mas nessas 15 linhas eu quero que você lide criativamente. Pode ser bastante livre, tá bom? A partir dessa aula eu quero que você desenvolva a sua reflexão a partir do cenário do grito da independência. Pode roubar coisas minhas daqui, pode usar perguntas que eu usei, que eu apresentei para vocês, pode pegar essa e não aquela, pode pegar aquela outra pergunta e não aquela ali. Seja criativo, divirta-se fazendo, aproveite para fazer essa reflexão, né? Qual seria o teu grito? É uma das perguntas. Pelo que você morreria, né? É uma outra pergunta. Quanto à direção do Brasil, essa eu acho bastante importante, bem legal, né? Quanto a direção do Brasil realmente te importa na questão política, ou na questão sociológica, ou na questão ética, e por aí vai. Firmeza? 15 linhas, uma reflexão sua a partir do cenário da independência. Firmeza? Lá no plural. Essa agora é a nossa terceira atividade que vai estar lá no plural. Pessoal, um forte abraço para vocês e uma ótima semana para todos. Tchau!